texto. Fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37. É o texto onde nós basearemos a nossa palavra nesta noite. O meu amigo Emérico está bem ali. Ezequiel, capítulo 37. E nós leremos do verso 1 em diante. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio os ímpares e os irmãos, e todos vocês vão ler os versos pares, tá bom? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Eu me perdi. Em qual verso os irmãos leram? O 4, não foi? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, de maneira que estamos todos acabados ou exterminados. Somente até aí. Que Deus nos abençoe. Senhor, eu não sei a maneira como o Senhor vai falar aos corações aqui presentes. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isto. E eu creio, ó Deus, que esta é a vontade do Senhor. Eu creio que assim a vontade do Senhor se revela desde o momento em que o Senhor colocou essa palavra no meu coração e guiou o meu coração e guiou a minha atenção para este texto. Eu não sei como o Senhor vai falar, mas eu creio que o Senhor deseja falar. Portanto, ó Deus, cumpra em nós a tua vontade e revela, Senhor, para nós a verdade da tua palavra que expressa a tua vontade. Ó Deus, que aqueles que aqui estão, Senhor, recebam do teu Espírito Santo o privilégio de entender o que o Senhor deseja. E que, desafiados pelo teu Espírito, ó Deus amado, eles nós abriguemos o nosso coração o desejo de te servir e de ser fiel à voz que ouvimos.
Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu ainda estou conversando sobre a série Achados e Perdidos. E hoje à noite eu quero falar-lhes sobre esperança. Não é à toa que há um coração desesperançado, nós dizemos assim: fulano perdeu a esperança. Porque a esperança se perde. E um instantinho só, meu irmão. Esperança se perde. E quando se perde a esperança, naturalmente nós sucumbimos diante das dificuldades. Quando eu leio este texto, eu fico pensando na imagem que se pode formar na nossa mente. E eu não sei aqui, quantos já leram essa passagem? Levante o braço aqui. Ok, muitos aqui. Essa passagem é uma das passagens mais célebres que nós temos no Antigo Testamento. E talvez seja o texto mais conhecido do livro do profeta Ezequiel. Mas quando eu leio este texto, ou nas primeiras vezes em que eu li este texto, eu fui desafiado a pensar como teria sido aquele vale que o profeta Ezequiel viu. E eu dei uma pesquisada aí, encontrei algumas sugestões, né? Dá para desligar essa luz interestelar aqui, por favor? E isso, obrigado, JP. E eu queria passar para vocês, assim, mais ou menos, algumas sugestões, né, do que seria, exemplificando o Vale dos Ossos Secos. Então vamos lá, pode passar, Douglas. Quando eu penso em Vale de Ossos Secos, eu penso mais ou menos nisto aí. Um lugar onde existem naturalmente ossos secos. Tá bom? Eu fico imaginando Ezequiel, o profeta, olhando naquele vale. Ele disse que ele foi enviado pelo Espírito de Deus e foi colocado lá. Eu fico imaginando se o profeta Ezequiel viu exatamente isto. Vamos seguir. Ou quem sabe isto. Ou isto. Para aí. Porque ele diz nas Escrituras de que a sua visão era a visão de um vale cheio. Não era um osso aqui e outro acolá. Volte para a anterior, por favor, Bertoldo. Não, a anterior. Isto, né? Então, quando ele fala vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, né? Muito secos, é um adjetivo, num grau superlativo, né? Quando penso em vale de ossos secos, eu não penso só em uma coisinha qualquer. Eu penso também, né, em crânio, espalhado por todo lugar. Pode passar agora. Eu penso mais ou menos esta ideia aí. Ele disse que o Espírito colocou num vale de ossos secos, e eu não penso noutra coisa. Por mais bizarra que seja, e eu até pedi para as crianças saírem, né? Porque está ali um rapaz ali que vai se lembrar disso a noite toda, não é? Mas além do Arthur, pode ser que tenha muita gente aqui que também tenha medo, né? E se faltasse energia agora, saia correndo. Mas quando a gente lê o texto, a gente é desafiado a pensar também. Gostaria que ficasse a anterior. Isto. A gente é desafiado a pensar em como era o vale. A visão que o profeta teve. Como foi, né?
Mas eu quero trazer algumas palavras aqui, algumas explicações, antes de fazer algumas aplicações do texto. A primeira é que, o que significa isto? O profeta Ezequiel estava no meio do exílio babilônico, estava profetizando, se puder deixar, não, tudo bem, estava profetizando lá, e diz o texto que num determinado momento o Espírito do Senhor o transportou de um lugar para o outro e ele já se viu ali. Mas não esqueçamos que o texto fala de visão. Ele teve uma visão. Existe uma diferença, não é, entre visão e sonho. Um sonho se tem enquanto dorme. E uma visão se tem estando acordado. Não é? E a palavra diz que ele tem uma visão. Ele está consciente. Ele está acordado. E o Senhor lhe mostra exatamente isto. Os ossos secos ali representavam o povo de Israel, que estavam lá no exílio, e muito provavelmente, nesse período daquela revelação, já havia estabelecido mais ou menos 10 anos de exílio. O povo tinha sido levado cativo por Nabucodonosor. E lá no cativeiro, já decorrido 10 anos, o povo não mais tinha esperança de voltar. Porque quando eles foram para lá, cativos, escravizados, eles imaginavam e alimentavam a esperança de que voltariam rapidamente, mas 10 anos já havia se passado. E eles continuavam lá. De maneira que, decorridos 10 anos, não havia mais nenhum vislumbre de esperança. Eles já não mais acreditavam de que retornariam, de que seriam libertos. Razão pela qual, no verso 11, o Senhor diz: olha, o meu povo diz que já pereceu a esperança. O meu povo está dizendo que acabou. O meu povo está dizendo que a esperança morreu. Inclusive, né, nós dizemos isto: a esperança é a última que... Mas para eles não havia mais esperança. Perderam a esperança. De maneira que a descrição no grau superlativo de que os ossos estão secos, e vai dizer sequíssimos, vai ali demonstrar para o profeta de que a esperança havia se perdido a ponto de não havia nada melhor para descrever a esperança perdida do que um punhado de ossos muito secos a ponto de quebrar-se. Daí os sequíssimos. Perderam a esperança. E na vida há muita gente que já perdeu também a esperança. No que diz respeito ao texto, a visão que Ezequiel tem é uma reflexão extremamente razoável do desânimo que todos eles estavam enfrentando. Agora imagina você, no meu modo de entender, Ezequiel também. O profeta não está abstraído do mesmo sentimento da nação. Embora tenha ele a incumbência dada pelo Senhor de fortalecer os seus irmãos lá no exílio, o profeta também faz parte deste mesmo sentimento nacional lá de desesperança. O profeta sente as mesmas coisas que o povo sente. Ele é levado para lá porque também ele é objeto da sacudida de Deus. E então ele chama o profeta e vai dizer: olha, vocês estão vendo, você está vendo, Ezequiel, estes ossos? E aí imagina você, o que Ezequiel vê? É uma visão.
Mas o Senhor dá duas ordens distintas, lembram delas? A primeira ordem que o Senhor dá a ele é exatamente esta: profetiza. A função do profeta é profetizar. E o profetismo no Antigo Testamento, ou a profecia no Antigo Testamento, tem duas funções. A primeira função ou característica, a primeira característica é a de denúncia. A segunda característica é a de predizer com base no que Deus vai fazer. Não é o que vai acontecer. Amanhã você vai ganhar, não é isso. A profecia no Antigo Testamento tinha muito a ver com a revelação divina. Então, o profeta falava daquilo que Deus revelava para ele e, consequentemente, ele revelava ao povo. Está dando para entender? Sim ou não? Ok. Mas a palavra do Senhor para Ezequiel é exatamente esta: profetiza. Diga alguma coisa. Fala alguma coisa que vai acontecer. Agora, qual é a primeira profecia? Qual é o primeiro pedido de Deus? É para que ele profetize a casa de Israel? Não. A ordem de Deus é para que ele profetize a ossos secos. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou o tremendo desafio que o Ezequiel teve? O Senhor diz: olha, profetiza a estes ossos. Diga a eles. Não são a pessoas que é direcionada a mensagem. A mensagem do profeta é direcionada a ossos. Fale aos ossos. Diga aos ossos. Mas fale como se no seu coração tivesse esperança de que esses ossos voltam a viver. Fale aos ossos e diga a eles: olha que coisa, ossos, ouçam a palavra do Senhor. E osso ouve, e morto ouve, e cadáver ouve. Para um coração cheio de esperança, ele crê que ouvirá. E o Senhor diz: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a palavra vai nos dizer que o resultado da profecia é um resultado parcial. Porque os esqueletos espalhados são transformados em cadáveres individuais. Eles remexeram, mas não houve muita mudança. Eles remexeram um no outro, mas a palavra diz que eles continuavam mortos como antes. Primeira ordem: resultado parcial. Ossos ouçam a palavra do Senhor. Eles se mexem. Apenas isto. Mas na segunda etapa, vocês compartilharam a leitura comigo. O Senhor pede para que ele novamente profetize. Da primeira vez ele profetiza aos ossos, mas da segunda vez ele não profetiza mais aos ossos, ele profetiza ao... Não prestar atenção. Ele profetiza ao Espírito. E o Senhor diz: olha, profetiza ao Espírito. Profetiza ao ruar. Profetiza ao fôlego, que é isso que significa Espírito aqui. Profetiza ao Espírito. E diz: vem dos quatro cantos, ó Espírito, né? E o Senhor sugere para que ele apele. Faça um apelo ao Espírito, para que aquele Espírito, o sopro de vida, o sopro vivificante, venha a soprar sobre os mortos e vivam, é o que diz o verso 9.
venha sobre eles, venha o Espírito, para que eles vivam, e desta vez, o que é que a palavra diz? Que eles se movem, os ossos revivem, se colocam de pé, e o milagre aconteceu, que foi o resultado da sua profecia. Mas qual é o significado dessas duas etapas? A diferença entre elas deve ser achada certamente na direção das profecias de Ezequiel. Primeiramente, aos ossos, ordenando-lhes que ouçam. E em segundo lugar, ao Espírito, invocando ao Espírito, pedindo para que o Espírito venha de todo lugar. É isso que significa vem dos quatro cantos. Para que o Espírito venha de todo lugar e que lhes dê inspiração, que o Espírito sopre neles, nos cadáveres, nos ossos, vida, para que o Espírito soprando neles possa ter mais que cadáveres em pé, mas que tenha seres viventes. Seres viventes. A primeira parte pode ter sido para Ezequiel muito semelhante à sua ocupação profissional, que era de exortar pessoas sem vida, que eram os exilados, exortá-los a escutarem a palavra de Deus. É uma pena porque o efeito era sempre limitado. Era esta a experiência do profeta lá no exílio. Ele dizia e o povo não ouvia. Ele dizia e nada gerava no coração do povo, que dizia 10 anos se passaram, nada mais pode acontecer. Não temos mais esperança, a nossa esperança morreu, é o que diz o verso 11. O profeta vai cumprir as duas ações, mas a sua segunda ação era equivalente à oração, equivalente à medida em que Ezequiel rogou ao Espírito que efetuasse o milagre da nova criação, que o Espírito soprasse nas narinas do homem o fôlego de vida, como aconteceu em Gênesis capítulo 2, no verso 7, não foi assim que aconteceu? E Deus tomou o barro do pó da terra e soprou nele, e após soprar, aquele barro moldado por Deus tornou-se ser vivente. Duas ações. Mas o que se enfatiza nesta sessão, entretanto, não é nem tanto o método utilizado, mas sim o fato da revivificação. E isso vai ficar muito claro, principalmente nos versos 11 a 14, onde essas duas etapas já nem são tão levadas em conta, mas ao invés disto, uma nova etapa é evocada, que é exatamente a ressurreição dos mortos. E ele diz que exatamente depois que o Espírito entra naquele exército, naquele punhado de ossos, que eles realmente têm vida. Antes, juntou-se nervo a nervo, carne a carne, osso a osso, juntou-se tudo, pôs-se de pé, mas não tinha vida. Então o Senhor disse, então agora profetiza o Espírito, e ele profetiza o Espírito, e o Espírito vem e sopra neles o sopro, o fôlego, o hálito de vida, e eles sim se tornam um grande exército. E o que a palavra vai nos ensinar exatamente aí, é exatamente a capacidade que Deus tem de dar vida a pessoas que morreram. A capacidade que somente Deus tem de renovar a esperança de quem já morreu e não sabe. Eu me lembro de uma coisa de uma expressão que o pastor Hélio falou aqui, numa das noites que tivemos, dessas noites memoráveis da semana passada. E o pastor Hélio começou um dos seus sermões dizendo que muita gente sofre, ou 60% da população mundial sofre, se angustia, se entristece e sofre por antecipação por situações que ainda não aconteceram. Não foi isso?
Isso me lembra um outro momento em que eu falei aqui sobre preocupação. Andar preocupado é andar ocupado antes do tempo. Por isso que Jesus, o Senhor, para aliviar o nosso coração, Ele disse o seguinte, vou usar uma expressão bem tranquila, Ele diz assim, relaxem. Não adianta sofrer antes do tempo, basta cada dia o seu mal. Então por que eu vou sofrer por alguma coisa que eu presumo que vai acontecer amanhã? Por que eu vou perder a esperança de alguma coisa boa que eu posso viver agora? Porque amanhã pode ser que... Então, quando se perde a esperança, pode acreditar, se perde o ânimo para viver. Vive numa tensão que não consegue nem... não se consegue desfrutar das coisas boas que Deus faz. Por isso que eu digo que para aquele que perdeu a esperança, ele já morreu e ainda não percebeu. Porque não se consegue viver sem esperança. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, que o texto vai tornar muito claro para a gente, é a pergunta que o Senhor faz a Ezequiel. Ora, essa é uma pergunta retórica, porque a maneira em que é feita a pergunta é uma maneira intrigante, porque o Senhor pergunta a Ezequiel exatamente assim: acaso poderão reviver estes ossos? Quem fez a pergunta? Foi Deus. Qual era a resposta que o Senhor esperava do Ezequiel? Não? Claro que sim. E o que é que o Senhor está ensinando a Ezequiel aqui na minha ótica? Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel naturalmente diria sim, porque quem estava conversando com ele era quem tinha a condição de dar realmente vida. Agora pensa numa coisa, apaga aqui de novo, JP, por favor, meu irmão. Pode apagar. Sendo bem sincero, se você estivesse no lugar do Ezequiel ali, e Deus perguntasse assim: esses ossos podem reviver? Será que você diria sim? Vendo os ossos? Pode deixar assim. Não se admire, porque esta é a mesma reação que a gente tem quando algumas situações se revelam para a gente e com o coração totalmente tomado pela desesperança, o Senhor pergunta assim: eu posso mudar aquela situação? A gente sabe que Ele pode, mas às vezes olhando para a situação e sem esperança lá no íntimo, a gente diz: não. Será que o seu marido alcoólatra, Deus pode mudá-lo? Se Deus te fizesse essa pergunta agora, você crê que eu posso mudar o coração dele? Aí você vai dizer assim: sim. Mas às vezes lá no fundo você fica assim: será que? Quando Ezequiel está diante desta cena calamitosa, eu fico pensando que quando o Senhor pergunta para ele assim: acaso poderão reviver esses ossos? O Senhor está instigando Ezequiel a confiar na ação de Deus e não naquilo que ele vê, porque o que ele vê é aterrador, mas o que Deus pode fazer é tremendo. E esta é exatamente a resposta que o Senhor vai instigar o profeta a dizer. O profeta conhecia o Senhor. Ele sabe que a pergunta vem de Deus. Ele sabe que aquele que lhe faz a pergunta, de acordo com Deuteronômio 32, 39, é aquele que mata e faz viver. É isso que a palavra se revela para a gente. O nosso Deus é aquele que mata e faz viver.
O Ezequiel sabe disso, e por conhecer isto é suficiente para que ele seja cuidadoso na sua resposta. E vocês lembram qual é a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. O Senhor sabe se eles podem reviver ou não. O profeta tinha conhecimento suficiente para não negar a capacidade de Deus. O profeta também tinha conhecimento suficiente para continuar crendo que, apesar da situação, Deus poderia mudá-la. O profeta tinha conhecimento suficiente de Deus para saber que aquela situação que o seu povo estava passando lá no exílio poderia ser transformada pelo Senhor, mas o seu povo não sabia. Por isso que eles eram ossos sequíssimos. Perderam a esperança. E quando o Senhor leva Ezequiel para aquele vale, e é interessante isso, é um vale, não é uma ruazinha, é um vale. Você olha, e o texto no hebraico vai mais se aproximar da expressão planície. Ó, até só ossos, só esqueleto, só coisa feia. E o Senhor leva lá. Agora, parte da arte deste capítulo é exatamente o emprego habilidoso da palavra hebraica ruá, como eu já coloquei aqui, que é o espírito. E aqui aparecem 3 sentidos diferentes. Nos versos 1 e 14, como espírito. Nos versos 5, 6, 8, 9 e 10, como fôlego, e como vento, ou ventos, no verso 9. Então, o Senhor está dizendo assim: olha, profetiza ao vento, profetiza ao sopro, profetiza aos ventos. Agora, há um texto, na verdade assim, uma característica do texto anterior, quando diz assim, ele diz que juntou osso a osso, houve um ruído, né? Mas a palavra também no original, para ruído ali, não é mais ou menos isso aqui, ó. Quem está no último banco aí ouviu? Viu? Ruído, não é isso, não foi isso que Ezequiel ouviu. Desculpe as onomatopeias, mas o termo no hebraico para ruído nas nossas traduções, o termo é terremoto. Imagina a cena. O cara está ali, Deus diz a ele, profetiza aos ossos. Primeiro pergunta, você acha que esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes, então profetiza aí. Você me conhece, você disse que eu sei, então profetiza aos ossos. E ele começa a profetizar aos ossos, e diz a palavra de Deus que começa a acontecer um terremoto. Mexe, une, mas não tem vida. A cena é aterradora. A cena é aterradora. Mas a presença do Espírito ali é exatamente a ação do Espírito ali, naquela multidão, naquele exército em pé, entretanto sem vida, que vai exatamente mudar a realidade. Por isso que é usado a palavra pneuma na Septuaginta, como Espírito mesmo. E ali vai ter um duplo significado de vento e Espírito. E a ideia de ruar no hebraico é exatamente o ar em movimento. O espírito, ruar no hebraico, é exatamente essa ideia de ar em movimento. Vento, fôlego, tem movimento. Está enchendo os cadáveres, está gerando vida, porque faltava isso.
Ezequiel está lá. Mas tem um objetivo. O terremoto que acontece vai chocalhar os ossos. Vai haver ruído de osso se juntando. Os dois sentidos são exatamente possíveis lá, de ruído e terremoto. E está aquele barulho, e depois vem o vento, e o vento também não vem em silêncio, está em movimento, e tudo aquilo acontece, e o Senhor diz, olha, tudo isso eu posso fazer aquele povo que perdeu a esperança. Então agora vá lá, e volta ao povo, e diga ao povo que a esperança deles não acabou. Eu posso mudar essa realidade. Pode tirar, por favor, meninos. Sabe o que a gente pode aprender sobre isto? É que a esperança perdida é exatamente a capacidade de manter o ânimo em circunstâncias que sabemos que são desesperadoras. Manter a esperança é manter o coração aceso. Manter a esperança é manter o coração cheio de alma. Porque a palavra ânimo vem do latim anima. Manter o ânimo é manter vida. E esta é exatamente a função da esperança. Mas há muita gente que já perdeu a esperança. Há muita gente que perdeu já muita coisa na vida. E eu digo para vocês, dentre tantas coisas que se pode perder na vida, existem duas delas que você não pode perder jamais. A primeira delas é a esperança. A segunda é a fé. A palavra de Deus nos diz que em esperança somos salvos. Em esperança somos salvos. Mas quem é a nossa esperança? O salmista Davi, no seu diálogo com Deus, assim expressou no Salmo 39, no verso 7. Ele diz, agora pois, Senhor, que espero eu? E aí ele diz, a minha esperança está em ti. Diga, a minha esperança está em ti. A sua esperança não está em Bolsonaro, viu? Embora você a ponha. Nem a sua esperança está no Lula. Embora você a ponha. A sua esperança não está no médico. Embora você a ponha. A nossa esperança deve estar no Senhor. Ele diz, agora pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. A nossa esperança deve estar no Senhor. Somente o Senhor é a nossa esperança. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. O apóstolo Paulo falando a Timóteo e iniciando esta carta, aquele jovem, ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, completem, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Ele é a nossa esperança. É Ele que pela esperança nos faz participarmos da sua graça. É Ele que pela sua graça nos abre a porta para a entrada do seu reino. É Ele que nos proporciona, inclusive em esperança, uma vida abundante, conforme diz João capítulo 10, verso 10. Mas quem é a sua esperança? Pereceu a sua esperança? Davi disse, agora pois, Senhor, a minha esperança está em ti. Então firme a sua esperança em Deus. Mas infelizmente, nós encontramos muitas pessoas sem Cristo. E consequentemente,
sem esperança, separados da comunidade de Israel, que não têm conhecimento das promessas de Deus para as suas vidas e, consequentemente, vivem nesse mundo sem esperança. Qual é a característica do mundo? Viver sem esperança. Efésios capítulo 2, vamos ler aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 2. E o Senhor nos diz exatamente assim, por meio do apóstolo Paulo: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, leiam por favor. Entre os quais também todos nós andamos outrora, continue, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vivíamos sem esperança, vivíamos errantes, vivíamos separados. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Agora o que diz o verso 12? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados de quê? Da comunidade de Israel, e estranho a quê? As alianças da promessa, não tendo o quê? Esperança, e sem Deus no mundo. Esta era a nossa situação e é a situação do mundo. O homem sem Deus não tem esperança, porque ele está sem Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele está separado da comunidade de Israel. A palavra diz que ele também é estranho às alianças da promessa, por isso que não tem esperança. Ele não conhece as promessas de Deus, ele não conhece Deus, porque se o homem conhecer a Deus, ele sabe que pode confiar. Se o homem conhecer a Deus, ele põe em Deus a sua confiança. Se o homem conhece a Deus, ele conhece as suas promessas, ele conhece a sua aliança e ele sabe que Deus as cumpre. Mas a palavra diz que outrora os gentios viviam assim, que é um retrato do nosso mundo sem Deus, inclusive estranho às alianças da promessa, não tendo esperança. E sem Deus no mundo. Como é que alguém pode ter esperança vivendo assim? Vai morrer. Mas vamos fechar. Por que ter esperança em Deus? Primeiro, a palavra de Deus nos assegura que todos aqueles que têm esperança em Deus se aproximam dele. É o que diz Hebreus capítulo 7, verso 19. Se você pôr a sua confiança em Deus, você vai se aproximar dele. A palavra diz, de acordo com 1 João capítulo 3, verso 3, diz que quem põe a confiança em Deus purifica-se a si mesmo. Atos 2, verso 26, vai dizer que quem põe a confiança em Deus purifica ou tem alegria nos seus corações. Romanos 12, 12 vai dizer a mesma coisa. O Salmo 146, verso 5 diz que aquele que põe a confiança no Senhor é feliz. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz que é bendito aquele que põe a sua confiança no Senhor. E diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, verso 4, vai dizer que ele nos reservou e nos preparou para uma esperança incorruptível. Uma esperança guardada nos céus. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que põe a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus, tem livramento de Deus, estão guardados para a salvação. 1 de Pedro capítulo 1, verso 5, e terão sua recompensa em dobro, de acordo com Zacarias capítulo 9, verso 12. Esperança. Sabe o que é melhor?
De acordo com Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8, eu os convido a lerem comigo. Jeremias capítulo 17, versos 7 e 8. Olha o que diz o texto. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por que aqui é bendito o homem que confia e põe a esperança no Senhor? Por que é que ele é bendito? O verso 8 vai dizer: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão a minha versão diz, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha aí, porque aqui é bendito o homem que confia e põe a sua esperança no Senhor, porque até em tempos de sequidão ele dá frutos. Esperança. Hebreus capítulo 10, verso 23 nos diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então mantenha a sua esperança no Senhor. Não perca a sua esperança. Essa era a mensagem, foi a mensagem que o Senhor enviou aos filhos de Israel por meio do profeta Ezequiel. É isto que significa, basicamente, essa visão do vale de ossos secos. O meu povo disse que pereceu a esperança. Diga para eles que eu ainda sou aquele que vivifica os que eu quero vivificar. Diga para eles, Ezequiel, que eu sou aquele que gera vida. Então, diga para eles que não percam a esperança. O exílio é necessário, mas eu continuo no trono, reinando, dominando e determinando todas as coisas. Então vale a pena crer no Deus assim. 4 velas estavam queimando calmamente, eu já falei sobre isso aqui. O ambiente estava tão silencioso que poderia se ouvir o diálogo das 4. Então a primeira disse: eu sou a paz. Apesar da minha luz, as pessoas não conseguem manter-me, de maneira que eu acho que vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou-se totalmente. A segunda vela disse: eu me chamo fé. Mas infelizmente eu sou muito supérfluo. As pessoas não creem em Deus, de maneira que não faz sentido eu continuar queimando no mundo incrédulo. E ao terminar a sua fala, um vento levemente bateu sobre ela e ela acabou se apagando. A terceira vela, baixinho e de maneira entristecida, se manifestou e disse assim: eu sou amor. Eu sou o amor. Eu não tenho mais forças para queimar no mundo onde as pessoas não amam. As pessoas já não se amam, já não se importam com o que sentem, de maneira que não há mais razão para que eu exista. E aí, sem esperar mais nada, ela também apagou-se. E de repente, as 3 apagaram. Mas eram 4. 3 se apagaram. Então, entrou uma criança e viu as 3 velas apagadas e perguntou: o que é isso? Mas vocês deviam queimar até o fim. Eu não entendo por que vocês estão apagadas. E aí, dizendo isso, começou a chorar. E enquanto a criança estava chorando, a 4ª vela falou: não tenha medo, pequena criança, porque enquanto eu ainda queimar, eu posso acender as outras 3. Aí a criança perguntou:
qual o seu nome? Ela disse: eu sou a esperança. E a criança, com os olhos brilhantes, pegou a vela que restou e acendeu as demais. Acendeu a vela da paz, a vela da fé e a vela do amor. Que entre os nossos perdidos, que você não tenha perdido a esperança. Porque a vela da esperança jamais se apague no seu coração. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, Hebreus 10, 23. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Continue crendo. Deus pode. Deus pode. Pode? Pode. Eu não posso, mas Deus pode. E se Ele pode, então eu posso. Porque Ele pode fazer todas as coisas, inclusive trazer à existência o que não existe. Vamos orar? Vamos encerrar? Jairo, nos ajude aqui. Vamos cantar aquela canção que vocês cantaram lá sobre as águas. Fique em pé, por favor, nós vamos encerrar. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus pode. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, o que? Eu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Ele é a nossa esperança. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus. Salvação, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
faz sobre as águas, sobre as águas. Nossa esperança, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Glória a Deus.